Muito bom. Domingo passado nós vimos com o pastor Rafael a influência do judaísmo no Novo Testamento. Hoje nós vamos trabalhar então com a influência grego-romana. Bom, então só para localizar, né? Nós vamos ter nesses próximos domingos, provavelmente até entrando em 2022, né? Várias aulas sobre um panorama, uma visão do Novo Testamento, né? Inclusive passando pelas cartas, entendendo um pouquinho do objetivo de cada carta, né? As características, lógico, de uma maneira, como é panorama, é uma visão um pouco ampliada, não é uma visão específica. Nós não vamos trabalhar, por exemplo, como nós já fizemos esse ano, trabalhando com as bem-aventuranças, e aí tendo uma aula somente sobre uma bem-aventurança, não é? E que nós ficamos um domingo inteiro falando sobre isso. Aí nós vamos a fundo naquele versículo. Aqui é um panorama do Novo Testamento. Tá? Bom, então hoje nós vamos estar na nossa EBD e Deus abençoe os irmãos para que possam ter uma compreensão muito boa dessa aula. Bom, o que nós queremos aqui com essa aula hoje? Né? Nós queremos entender os elementos dessa cultura grego-romana, não é? Que influenciaram o mundo do Novo Testamento. Quando a gente abre o Novo Testamento, então nós estamos lendo, e a gente não se dá conta que a maneira como aqueles textos foram escritos, muitas vezes tem uma componente cultural, linguística, importante do grego, e também da situação que eles viviam sob o domínio romano. Então, precisa olhar o texto com cuidado para perceber essas minúcias ali, né? E vamos então também pensar como que nós, brasileiros, na nossa cultura, quando nós estamos evangelizando, principalmente se nós encaminhamos um missionário para fora, o que ele pode usar da nossa cultura para ganhar vidas para Jesus, né? E aí, talvez você pudesse depois pegar um papel e listar quais são essas características e que são positivas, tem que ser positivas, lógico, né? Porque você, um missionário brasileiro no exterior, levar, por exemplo, algumas características negativas, por exemplo, levar o tal jeitinho brasileiro, né, da malandragem, lá não vai ficar muito bem numa igreja em outro país. Aliás, ele vai se dar muito mal conforme a cultura local onde ele estiver, né? Ok. Quando nós olhamos, meus irmãos, aqui nessa forma de pensar, um panorama, uma visão macro, uma visão que abrange, né, todo o universo, toda a história, né? Deus está olhando isso de uma forma abrangente ali. Nós encontramos, por exemplo, Jó. Lá no final do livro de Jó, ele faz essa declaração: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Às vezes, quando nós estamos expostos, por exemplo, que nem nós estamos agora, numa pandemia, onde é que está o nosso olhar? O nosso olhar está na vacina, nosso olhar está no número de internações, nosso olhar está na máscara, nosso olhar está na aglomeração. Então nós estamos com o nosso olhar focado nesse momento numa crise. Agora, será que a gente consegue pensar que essa crise da Covid, dentro da visão cósmica de Deus, faz parte do plano dele para que a sua vontade se cumpra na humanidade? Às vezes a gente não tem essa visão, porque nós estamos só olhando o problema que está na nossa frente, está no nosso nariz, mas nós não conseguimos ver o todo, né? Nós temos essa dificuldade de enxergar completo, ter uma visão holística. Deus nos olha de forma abrangente. Deus nos olha antes, agora e depois. Nós, no máximo, conseguimos enxergar o que está diante de nós. E o nosso querido Jó, capítulo 42, final do livro. O que Jó tinha passado? É um livro grande da Bíblia. Ele conta a sua experiência de sofrimento, de lepra, de abandono, de perda de filho e tudo, né? Foi aconselhado a largar Deus. A sua mulher falou assim: por que você não amaldiçoa o seu Deus? Tal é o seu sofrimento. Mas Jó foi perseverante.
até o fim. E só no final que ele compreende a soberania de Deus, que Deus tem um olhar do todo e não de um pedaço. Então, quando nós vemos, estamos falando do panorama do Novo Testamento, é exatamente isso, essa visão holística, abrangente de todo o Novo Testamento sob a óptica de Deus, não é? Aqui, meus irmãos, nós temos um texto que eu copiei para vocês, faz parte de um que eles chamavam de Catecismo de Heidelberg. Então, quando na Igreja Reformada da Holanda, em 1563, os crentes daquela época, nós estamos falando aqui no período de pós-reforma, né? Como é que os crentes se comportavam, como é que a igreja ali se comportava, né? E aí essa igreja, ela tinha um catecismo, ou seja, ela tinha um caderno de instrução, né? Essa palavra nós evangélicos não gostamos de usar muito, porque ela está muito associada com o catolicismo, né? Mas na verdade também nós temos os nossos catecismos, né? Nós temos a nossa forma de educar. A irmã Karine saiu daqui e vai dar um treinamento para os irmãos que vão se batizar. Então, na verdade, ela vai ser uma catequizadora, né? Vai usar o texto bíblico segundo a doutrina batista para instruir esses irmãos. E aqui, esses crentes, eles tinham várias perguntas que eles deviam saber a resposta. E essa pergunta, chamada 27, desse catecismo de Heidelberg, na Holanda, diz assim, a pergunta é, o que é a providência de Deus, o Deus provedor? A resposta é o poder de Deus, onipotente e presente em todo lugar. Aí cita os textos bíblicos que falam sobre isso. Pelo qual, como por sua própria mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas, de tal maneira que tudo que a natureza produz, a chuva e o sol, a fertilidade e a esterilidade, a comida e a bebida, a saúde e a enfermidade, a riqueza e a pobreza, enfim, nada acontece sem motivo, por acaso ou azar, mas segundo o conselho e a vontade do Pai Celeste. Então, esses crentes da Igreja Reformada na Holanda tinham que ter consciência de que o nosso Deus é soberano e que nada escapa ao seu olhar, nada escapa da sua mão. Quantas vezes nós já não ouvimos pessoas dizendo o seguinte, assim, será que Deus sabe o que está acontecendo? Principalmente em situações dramáticas. Por exemplo, quando nós vemos a história dos judeus do Holocausto, e que as pessoas foram queimadas, foram incineradas, alguém pergunta, será que Deus sabia disso? Essa é uma pergunta, questiona se o Deus Todo-Poderoso está consciente disso. Mas lá em 1563, os crentes já aprenderam, não, nada escapa do controle de Deus. Não é? Mas o diabo nos leva a duvidar às vezes, de que, será que Deus sabe que eu estou com dor na coluna hoje? Será que Deus sabe que eu estou desempregado? Será que Deus sabe que eu perdi meu filho, meu pai na Covid? Deus sabe de tudo. Nada escapa ao seu controle. Ele tem uma visão ampla, genérica, holística de tudo o que nós estamos passando. Não podemos nunca nos esquecer desse aspecto, irmãos. Caso contrário, a nossa fé vai balançar. Sim ou não? Né? Então, quando nós somos crentes maduros, a gente pode orar, Senhor, eu sei que eu estou passando por essa dificuldade aqui, que é dura para mim, mas o Senhor está me acompanhando. O Senhor permite que eu esteja passando por isso, mas eu não escapei do teu olhar. Essa confissão, essa declaração, exige de nós bastante amadurecimento. E aí nós encontramos um texto que é exatamente, talvez o ponto de partida da nossa lição hoje é que Paulo fala assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o que nós entendemos é que Jesus não veio nem antes, nem depois do tempo de Deus. Ele veio quando Deus, que tem o controle de todos os acontecimentos,
Então chegou num momento, falou assim, agora é a hora adequada para que o meu filho vá. E isso envolve a questão política, a questão econômica, a questão militar, a cultura. Tudo isso era o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Então, o tempo adequado de Jesus vir. Não veio antes, não veio depois. Veio na época certa. Não é? Vamos tentar entender o que significa isso, então. Bom, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem esse desenho aqui, mas eu vou começar pensando, então, na plenitude dos tempos. Nós vamos encontrar naquela época a influência grega. Não é? Então, nós tínhamos ali, na época de Jesus, duas influências muito fortes. Uma grega e outra romana. A grega era fundamentalmente cultural. Não é? Dominava, a cultura da época era grega. E os romanos era o domínio militar, era o governo. Parece ser que os romanos não eram tão sábios ou tão educados assim quanto os gregos. Os gregos já vinham há muito tempo com a sua filosofia e assim por diante. Então eu fiz um histórico ali para mostrar, por exemplo, por que a influência grega era muito importante. Porque se você olhar só as datas que eu coloquei ali, ó, mais ou menos de 1900 antes de Cristo até quase 150 antes de Cristo, nós temos ali mais de um milênio em que a cultura grega foi prosperando, avançando, se desenvolvendo, né, e se espalhando pelo mundo da época. Então não dá para ignorar uma coisa que tem um milênio, não é? Não dá para ignorar, por exemplo, hoje, que se você quiser se comunicar com o mundo, você tem que falar inglês. Se você não falar inglês, você não faz nada. Você não consegue se comunicar, não é? Ah, mas eu falo português. Ok, grande coisa. Quantas pessoas falam português no mundo? 9 países. Quantos milhões de pessoas? 350 milhões? Talvez. Então, exagerando uns 400 milhões. Qual é a população do mundo? Então, em relação ao mundo inteiro, nós falamos, na verdade, um código. Porque só nós entendemos a nossa língua. Aí comunicamos com mais 9 países só. Então, se eu quiser ir para a Ásia, para o Japão, o que me adianta falar português? Nada. Não resolve isso. Então, quem hoje domina a comunicação é o inglês. Não só do aspecto cultural, mas que está em cinema e assim por diante, mas do aspecto tecnológico também, não é? Talvez no futuro o mandarim possa aparecer, mas nesse momento, já há mais de 50 anos, o inglês prevalece. Não só o inglês é importante na comunicação hoje no mundo, como também a questão até do pensamento americano, a vida, o perfil americano de viver é copiado por muitos países. A moeda, né, nós temos países na América Latina que trabalham com o dólar e com a moeda deles local, como o Peru, por exemplo. Né? Então, essa influência hoje é muito forte. Né? Então, quando você vai para outro país, você vai para a Itália, você vai para a França, que os franceses não gostam muito do inglês, mas eles acabam aceitando você falando inglês, porque você não fala francês, né? Você se vira. Né? Eu me lembro que quando eu fui para Taiwan, né, longe, eu não sei nem falar bom dia na língua chinesa deles lá, porque o Taiwan fala chinês. Aí um dia eu estava no trânsito e precisava pegar um táxi para ir para o hotel. Cheguei para um policial e falei inglês com ele. E ele meio que deu umas gaguejadas, mas ele resolveu meu problema. Ele entendeu o que eu queria, chamou um táxi, falou na língua dele, o cavalo me leva esse sujeito lá para o hotel. Não é? E se eu falasse português? Não sei se ia resolver, não é? Então você veja que, da mesma proporção de que o grego na época, então, era falado tanto desde da Europa até a Índia, né, todo mundo podia se comunicar bem. Então, a plenitude do tempo pressupunha
então, uma facilidade de comunicação. O Evangelho só se espalhou pelo mundo da época porque foi escrito em grego. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Provavelmente, o único livro que não foi escrito em grego foi Mateus, mas há uma dúvida. Mas todos os outros 27 livros, todos eles em grego. E falavam aramaico em Israel. Mas essa plenitude dos tempos, para poder espalhar o Evangelho, ir por todo mundo pregar o Evangelho, dependia de ter uma língua comum entre os povos. E aí nós vamos ver então, por exemplo, o que eles chamam lá de pré-homérico, quer dizer, porque Homero foi um grande poeta grego que escreveu Ilíadas e Odisseia, então se tornou famoso, então é chamado assim. Depois nós vamos encontrar, já mais ou menos entre 800 e 500 anos de Cristo, chamando ali já quase que num apogeu da cultura grega, o que eles chamavam de cidade-estados. Então, nós pegamos Atenas, por exemplo, e Esparta, eram cidades construídas sobre uma montanha e que elas tinham um status de país, tinham seus governantes, a sua maneira de viver. Então, essa é uma maneira que eles criaram, os gregos criaram naquela época lá. E depois nós vamos encontrar, talvez, o período mais interessante, que é o período de Alexandre o Grande, que ele espalhou a cultura grega por todo o mundo conhecido da época, chegou até na Índia, né? Foi um militar, assim, espetacular, um dominador de técnicas e táticas, de estratégias militares, né? Ele viveu só 32 anos, mas ele conseguiu, nesse período tão curto, conquistar todo mundo, o mundo ativo da época, não é? E aí, com isso, espalhando o Império Grego, ele espalhou a cultura também. E essa cultura durou séculos. Então, veja, a influência grega, meus irmãos, era muito forte no Novo Testamento. Então, de novo, os textos do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, foram escritos em grego. Apesar de se referirem aos judeus, apesar de Jesus falar o aramaico, mas os livros foram depois escritos em grego, não é? Então, é semelhante a gente ter um fato importante aqui no Brasil, mas que não sai no mundo porque as pessoas não falam português. Mas se a gente escrever um texto em inglês, o mundo inteiro vai saber do que nós estamos falando. É diferente. Totalmente diferente, né? Então, esse é um aspecto super importante, essa questão do idioma, né? Outro aspecto importante da questão grega então, assim, tentando resumir. Então, tinha o idioma, que eu já insisti bastante aqui com vocês. A questão da democracia, por exemplo, é um aspecto que influenciou muito. Então, os gregos são os pais da democracia, que provocavam o debate, né? Então, quando a gente fala hoje assembleia, né, que as nossas igrejas usam, isso é um costume grego de sair, né, sair para um local de debate. Então, as pessoas tinham liberdade de expressar suas ideias, de votar. Isso é uma questão grega, não é? Provavelmente, todo o texto da Septuaginta foi traduzido, inclusive antes de Jesus, para o grego, né, porque eles tinham uma biblioteca muito importante, queriam ter a Torá, por exemplo, em grego, foi traduzido por 72 judeus sábios da época, né? E temos ali uma outra questão importante, que era a filosofia, né? Que nós vamos falar de Sócrates, vamos falar de Platão, vamos falar de Aristóteles, né? E até eu coloquei ali um outro chamado Heráclito, né? Então, esses pensadores, que tinham as escolas deles, como se fossem grandes academias, eles tinham uma forma de pensar, de discutir, de debater, né? Isso é uma questão. Tem um texto, por exemplo, de Romanos capítulo 2, verso 1 ao verso 10, que Paulo recebe, que alguns dizem que esse texto é muito semelhante a um discurso, né, de Sócrates antes de morrer. É muito parecido a maneira como Paulo escreveu aquilo. Tem muita semelhança com isso, né? Então, veja qual a importância na escrita, né? E aqui eu queria pensar com vocês também
sobre a questão, por exemplo, da filosofia grega. Você vê que os gregos, eles se debatiam muito sobre questões assim, que a gente vai chamar de crise existencial. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? Essas questões foram muito debatidas entre eles, né? Então, numa certa época, falaram assim, não, tudo veio da água. Por exemplo, era uma resposta. Através da água tudo foi criado. Mas aí alguém pergunta, mas a água veio da onde? Aí não tinha resposta para a origem da água. Tudo veio pelo fogo. Mas o fogo veio da onde? Não é? Então, às vezes, eles achavam uma origem, mas não sabiam explicar de onde veio a origem. Então, essa discussão que se chama arché, né, da onde vieram as coisas, foi um debate que perseguiu, que continuou entre a cultura grega. Não é? Eles queriam saber a essência das coisas, né, a estrutura do mundo. Um debate assim que hoje a gente ia até dormir nesses debates, né, que eles queriam responder nisso. E aí nós encontramos no Novo Testamento que a Bíblia tem a sua forma de responder isso aí. Então, quando nós encontramos nos textos bíblicos, né, principalmente no Evangelho de João, que responde a isso, na verdade a Bíblia está respondendo a um pensamento grego. Se eles não encontravam respostas na filosofia grega, encontravam resposta no Evangelho, né? Então a Bíblia precisava responder esse tipo de questionamento, né? Principalmente com relação à origem. E aqui eu separei para vocês, seria interessante que vocês pudessem abrir sua Bíblia no primeiro capítulo de João, ali. Eu vou pegar minha Bíblia aqui também. Obrigado. Isso. Já nomeei o segundo assistente aqui para me entregar minha. Obrigado, filho. Obrigado. Eu queria que vocês lessem com cuidado esse texto, porque esse texto tem muito do pensamento grego. Aqui, João capítulo 1. Tá? Estão comigo aí? Acompanhando? Muito bem, diz assim o texto. No princípio era o quê? O verbo. No grego é logos. Logos, no grego. Tá? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e aí vai. Então veja que esses primeiros versículos aqui de João é uma resposta à filosofia grega. Quando ele fala assim, no princípio era o verbo, era o quê? A palavra. A palavra, hein? A palavra. Mas ela não é uma palavra só, é uma palavra que age, não é? Então, quando nós olhamos para o pensamento grego, aqui, nós vamos ver o seguinte, ó, tá? Essa palavra logos, ou palavra, que é o que está aqui, verbo, né? Ela foi cunhada, aparece no pensamento de Heráclito, 600 a.C., não é? E tem a ideia da palavra pronunciada e pensada. Mas não é uma palavra comum, é uma palavra de inteligência, né? Aquela palavra que tem poder, que rege. Então Heráclito já tinha percebido que, na verdade, a origem do mundo não estava na água, não estava no fogo, não estava na terra, mas tudo foi criado pela palavra. Então esse pensamento já era grego. Aqui. Esse pensamento era grego. E João pega esse pensamento, expõe aqui logo no começo do seu livro, que tudo foi criado pela palavra, foi criado pelo Logos, pela palavra de Deus, não é? Ele traz à existência isso aqui, né? Aquilo que não existia
passa a existir a partir do Logos, a partir da palavra. Não é? A partir da palavra. E aí nós vamos ver que essa palavra de poder, que o Heráclito já conhecia 600 anos antes de Cristo, né? Ele tem a ver com a essência. Então, fala assim o texto aqui, ó. E o verbo era Deus. E a palavra era Deus. Não é? Essa é a natureza. Então, a essência era a palavra ali. Não é? Depois ele fala assim: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Traz a existência, aquilo que não existia veio a existir a partir desta palavra. Não é? É o que eles estão discutindo lá. Tá? E aí quando ele chega aqui na... veja assim... Quando o João fala que a palavra se tornou carne, quer dizer, quando ele fala que Jesus então se torna homem, aí os gregos ficaram em pânico, porque como é que a palavra vai virar matéria? Então ele não conseguiu entender bem isso aí. Esse é onde é que o João vai além do pensamento grego e ele traz a ideia de que Cristo se torna carne pela palavra. Então aqui é o pensamento bem grego que nós estamos vendo aqui. Tá? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre também as contribuições romanas. Né? Então, só para os irmãos entenderem, nós temos uma cultura grega, de língua, de filosofia, que dominava o mundo. Os romanos eram um poder militar. Os romanos, eles tinham controle do governo, mas eles não tinham o controle da cultura. O pensamento era grego. Então, duas coisas que estavam convivendo ali, né? Porque os gregos já tinham perdido o poder militar, já depois que Alexandre se foi. Né? Bom, o que nós vamos entender então? Nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, quando Jesus fala do centurião, por exemplo, né? Que é um soldado romano. Então, a estrutura militar romana, ela tinha aproximadamente 300 legiões. Cada legião tinha 4.200 homens de infantaria, mas talvez ainda a cavalaria, assim por diante, que eram subdivididos em grupos de 100, por isso nós vamos encontrar as centúrias. Né? Então, um comandante, um centurião comandava 100 homens. E isso foi a estrutura militar que se espalhou pelo mundo todo. Como que eles dominavam o mundo? Botavam uma legião numa certa região, e essa legião era subdividida em 100, então, e aí controlava tudo ali. Né? E isso começou a acontecer, principalmente na Palestina, a partir do ano 63 a.C., quando Roma invadiu Jerusalém com o general Pompeu. Não é? E uma coisa que é muito importante nesse domínio romano é que Roma criou uma expressão chamada paz romana, ou seja, paz por meio de Roma. Então, no pensamento romano, então eles mandavam os soldados e falavam assim: não vai ter rebelião aqui. Ninguém vai se rebelar contra Roma. E também os invasores, que poderiam ser os bárbaros e outros povos, que também não entrarão aqui. Então, o que Roma prometia era: vocês vão viver aqui, vocês vão pagar os impostos, vocês vão estar sob o nosso domínio, mas nós vamos proteger vocês. Não haverá nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de invasão de nenhum povo qualquer. Quem manda aqui é Roma. E quando alguém desobedecia, era punido severamente. O historiador Joséfo fala que aproximadamente 200 mil judeus, nesse período aí, que eles dominaram a Palestina, foram crucificados pelos romanos. Então, veja que eles eram severos, eles eram bastante duros com os rebeldes. Né? E os próprios israelitas, por exemplo, também tentaram se rebelar, e todas as rebeliões foram dominadas, né, por causa que eles tinham, lógico, homens preparados para isso, né, e podiam fazer isso. Bom, vamos pensar agora, meus irmãos, qual que é a influência, né, disso no Evangelho. Então, veja o seguinte, ó.
O grande pensamento que durou de 27 a.C. até mais ou menos 180 depois de Cristo é a tal paz romana. Então, os militares romanos queriam garantir que não haveria rebelião, que não haveria nenhum tipo de ataque. Eles estavam lá para proteger. Eles não penetravam muito no governo, por exemplo. Vocês vão perceber que no tempo de Jesus, o sinédrio tinha grande poder, os sacerdotes tinham poder lá, inclusive até para condenar Jesus. Não se metiam muito nisso. Porque o que eles queriam? O imposto. E queriam que eles produzissem, porque tinham que alimentar o império inteiro. Então você imagina, só de soldados, 300 legiões, vezes 4.200 soldados, quantos soldados eles tinham? E tinham que manter Roma, com todas as suas mordomias, com tudo isso. Então eles tinham que ter gente produzindo na agricultura e mandando para lá. Não é? Então os romanos, eles providenciavam recursos para que isso acontecesse. Então eles construíram muitas estradas para que esses produtos chegassem a Roma. Melhoraram a maneira de correios, de mandar mensagem. As cartas, por exemplo, Paulo mandava de Roma e chegava a Éfeso, chegava às cidades lá, que é hoje Turquia, né, até Jerusalém. Então, isso tinha um correio eficiente nisso aqui. Além de construírem algumas coisas como teatros, por exemplo, né, tá? Então, você tinha ali também uma maneira de diversão que eles tinham. Hoje, quando você viaja ali em Israel, você vai encontrar ruínas de teatros, até de corridas de cavalo, dessas coisas que eles providenciaram também. Mas eles cobravam impostos bem altos. E com isso, eles exploravam o povo. Né? Tornavam alguns escravos. E tinham um domínio absoluto. Por exemplo, eles diziam assim: se um soldado romano encontrasse um judeu, ele falava assim: você vai carregar a minha bagagem por 1 milha. E o judeu não podia falar nada. Tinha um domínio grande sobre isso. Né? E tentaram também, assim como os gregos, né, impor o latim, né, também impor a maneira de cultuar os deuses, inclusive Nero e os Césares e todos os imperadores viraram deuses, né? E essas coisas todas. Então, essa era a influência. Mas o que pesa muito aqui na influência romana era a maneira opressiva, dominadora do povo. Esse é o que pesa. Né? E aqui é o que a gente vai ver a resposta bíblica para isso. Né? Hein? Não, hoje eu diria assim, nós também somos dominados, não de uma forma militar como essa, mas nós somos dominados de uma forma econômica. Né? Então, os países pobres, por exemplo, não conseguem pagar suas dívidas, não conseguem ter acesso à tecnologia. Então, se você pegar o Brasil, nós somos um país que exportamos grãos, exportamos boi vivo, mas nós não exportamos tecnologia. Enquanto você vai pegar, por exemplo, Noruega, Dinamarca, que são países pequenos, que vivem melhor do que a gente, porque eles desenvolvem tecnologia. Né? E aí, quando a gente quer ter acesso à tecnologia, a gente não tem acesso, precisa fazer aqueles acordos. Quando vai comprar um avião, por exemplo, tem que fazer um acordo para pegar um avião velho, que vai não sei o que lá, essas coisas. Então, como que esses países chamados de desenvolvimento estão sofrendo hoje? Que nós estamos na mão deles, dependemos de tecnologia. Então, nós exportamos o nosso minério de ferro, que vai de navios, e compramos chapa de aço da China. Não? Muito mais caro, não é? Então, quer dizer, porque nós só vamos sair dessa o dia que a gente se tornar um país exportador de tecnologia. E o que não vão deixar fazer. Cada vez que você botar a cabeça para fora, vai vir alguém, pá, vai bater em você. Sim. Então, quer dizer, essa questão da... Você vê, por exemplo, que nós hoje, tudo que a gente usa no computador, tudo isso que eu estou usando aqui, tablet, estou usando aqui, isso aqui tem um Microsoft, nós estamos pagando royalties disso aqui, não é? Para usar essa tecnologia. Quando você ouve uma música em inglês, você está pagando os direitos autorais para aquele cantor americano. Então, se você adora uma banda estrangeira, você está pagando para eles. Então, você está alimentando desse império que está aí. Então, é uma outra forma de dominar o mundo. Não é? O que nós não temos hoje é essa violência gratuita que tinha na época, de estuprar as mulheres, de transformar as crianças em escravos, essas coisas nós não temos hoje.
não é uma opressão danada, isso aí nós não temos. Mas tem uma outra coisa que eu não sei se talvez seja até pior, que é muitos países são condenados a serem pobres e serão pobres por muito tempo, porque não terão chance de sair disso, né? A dificuldade de educação, e aí vai. E depois, lógico, tem outros aspectos também, que é a corrupção que nós temos, essas coisas também que a gente não sai desse buraco, né? Tá? Agora, veja, meus irmãos, nós temos um cenário na Palestina, cultura grega, domínio romano. Pax Romana, a paz que Roma impunha ali, né? Através do militar presente, do soldado presente lá. Aí nós encontramos Jesus falando assim: deixo-vos a minha paz. Não é? Ele fala: não a dou como o mundo a dá. Então você percebe que a mensagem de Jesus é uma resposta a essa pax romana. Não é a paz de Jesus que vem através da força, não vem. Tá? Outra coisa que os romanos não tinham, que era, lógico, a exploração da mão de obra. Jesus valorizava os pobres, os humildes, as mulheres, coisas que os romanos não faziam. Né? Amar os inimigos. Então você veja que muitos dos evangelhos, quando fala assim, dá outra face, é porque eles estavam acostumados a apanhar. O romano podia bater na cara da pessoa. E Jesus começa a mostrar ao povo judeu tolerância para aquele inimigo. A mensagem de Jesus era de tolerância nisso ali. Quando fala assim, se o teu inimigo quiser andar 1 milha, ande 2 com ele. Porque era o pensamento romano de que o soldado poderia obrigar você a andar 1 milha carregando a sua mala. Então Jesus fala assim, seja mais tolerante com ele. Então a proposta de Cristo, e nós vamos encontrar no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, é praticamente uma grande resposta ao domínio romano que tinha lá. Né? Jesus era um pacificador. Quando nós encontramos, por exemplo, você estuda a questão, por exemplo, dos negros americanos, que Martin Luther King, então, introduziu dos direitos civis americanos, ele se apoia muito numa reação pacífica, né? Com base, lógico, na Bíblia, porque ele era pastor, e também pela influência também do líder budista, esqueci o nome, aquele que foi assassinado, da Índia, Gandhi. O Gandhi também tinha um pensamento pacificador. Então, ele traz isso. Foi a maneira como eles conseguiram as conquistas. E não pensando que os negros iam se rebelar contra os brancos. Quando se tentou responder violência com violência, os negros foram massacrados. Ontem eu estava vendo na televisão um episódio do History, falando de um massacre que aconteceu em Oklahoma, em Tulsa, no começo do século passado, em que os brancos ficaram tão com raiva dos negros que eles destruíram 40 quarteirões. Assim, foi um massacre, um genocídio quase, isso. Porque os negros não tinham como se defender, não é? Aí vem Martin Luther King nos anos 50 e traz uma proposta pacificadora, que é crendo que, como diz, deixo-vos a minha paz, né? Não se turbe o vosso coração, bater na sua face e dá outra, anda 2 milhas, dá a capa, e aí vai. Então veja que a proposta de Jesus era no sentido absolutamente contrário do que estava acontecendo no domínio romano. Bom, concluindo então, aqui depois a gente vai poder também ter um tempo para a gente fazer mais perguntas, né? Eu queria concluir dizendo o seguinte: o domínio e a influência romana na Palestina tem como contrapartida a mensagem pacífica e amorosa de Jesus. Se Jesus fosse um grande líder, como era o pensamento dos judeus que esperavam o Messias guerreiro, né, talvez tinham sido massacrados, porque como que eles iam lutar com um exército tão poderoso que nem o romano?
Aí quando nós olhamos o Sermão do Monte, por exemplo, as bem-aventuranças, tudo que Jesus ensina no Sermão do Monte, né, é uma mensagem totalmente contrária à tal pax romana, a maneira como os romanos querem. E foi isso que ganhou o mundo, por isso que nós estamos aqui hoje. Porque essa paz de Jesus é vitoriosa. A paz dos romanos, não. Durou o império alguns séculos, mas depois ele praticamente se autodestruiu no ano 400 da nossa era, 500 da nossa era, já não existia mais, não tinha mais esse poder. Não é? Mas nós estamos aqui porque Jesus trouxe para nós a paz divina. Não é? E contrário a qualquer violência, a qualquer coisa. Faz sentido isso para vocês? Não é? Aí quando vocês olharem as cartas de Paulo também, que Paulo recomenda que a gente tenha paciência, seja tolerante, não sei o quê, né? Era exatamente, meus irmãos, para que eles pudessem sobreviver naquela época sob uma ditadura, sob um domínio romano importante. Então, o nosso evangelho está recheado de recomendações contra a violência por causa da influência romana da época. Isso aqui. Essa é a resposta. Se talvez fosse uma outra época, que não fosse o Império Romano, não teria necessidade de tantos textos na Bíblia recomendando calma, paciência, perseverança, não teria esses textos todos aí. Mas esses textos vieram por causa da opressão romana que havia na época. Faz sentido isso? Não é? Se Jesus viesse hoje, por exemplo, na pandemia, talvez ele ia mandar uma mensagem para a gente se cuidar, para não ser contaminado, dentro do cenário que estava lá. Mas naquela época, e essa recomendação, como ele fala, plenitude dos tempos, valeu para aquela época e vale para nós hoje também. Né? Porque o mundo continua violento e dominador como sempre foi. Amém? Muito bem, eu vou encerrar essa parte expositiva aqui, com uma oração, aí eu vou descer, e se os irmãos quiserem, ter questões, nós temos um tempo ainda, podemos debater um pouquinho, ok? Acho que o Guilherme vai encerrar também, né, Guilherme, aqui, nossa transmissão. Então, agradeço a todos que estão acompanhando a gente pela internet. Deus te abençoe. E eu sugiro que você faça uma reflexão no nosso texto bíblico, do Novo Testamento, pensando, então, que as mensagens de Paulo, principalmente, né, que escreveu a maioria das cartas, tá? Principalmente aquelas cartas pastorais, ela está exatamente indo na contramão do Império Romano, do domínio romano da época, né, que vale para nós hoje. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de expor a Tua Palavra. E eu rogo que o Teu Espírito Santo dê a devida compreensão a tudo isso que nós falamos nessa manhã, Senhor. E que os irmãos Te louvem, Senhor Deus querido, porque o nosso Cristo veio na época certa. E a mensagem dele que ela vale naquela época, vale para nós hoje também. Porque a Tua Palavra é para sempre. Em nome de Jesus. Amém.